Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, também vocês crianças, hoje graças a Deus tem muita criança na igreja, também sentadas vocês, num tempo de silêncio. Todos nós pedimos agora ao Espírito Santo para abrir nossa mente, nosso coração e nos fazer compreender tudo o que a palavra nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos acompanhando e convivendo com Jesus através do Evangelho de Mateus. Domingo passado, nós vimos um momento muito importante na vida de Jesus com os apóstolos e conosco, porque foi exatamente o dia em que Jesus parou tudo o que estava fazendo, juntou os discípulos e foi com eles para um lugar bem longe, Cesareia de Filipe, e lá fez uma avaliação. O que o povo está falando de mim? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam que estava uma confusão danada. Uns pensam que é João Batista, Jeremias ou Elias ou algum dos profetas. Depois Jesus devolveu a pergunta: e para vocês quem eu sou? Simão Pedro respondeu pela igreja: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou que ele é feliz, porque ele sabe disso não pela boca do ser humano, mas porque o Pai eterno revelou isso para Pedro. Aí Jesus o instituiu como chefe da igreja, o primeiro Papa, o primeiro chefe da Santa Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, foi um momento muito bonito. Jesus terminou dizendo para os discípulos: não contem para ninguém que eu sou o Messias, guarde esse segredo no coração. E retomou com eles as atividades.
Agora, na retomada das atividades, Jesus inicia com os apóstolos uma viagem para Jerusalém. Jesus, do dia em que ele iniciou a sua primeira pregação, no fim da sua primeira pregação, ele chamou 4 para serem discípulos, apóstolos: Pedro, Simão Pedro, André seu irmão, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E conviveu, depois chamou mais apóstolos e chamou mais discípulos, e conviveu com eles 3 anos. No primeiro ano, por ocasião da festa da Páscoa, Jesus subiu com os discípulos lá da Galileia e foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa. No segundo ano também Jesus chamou os discípulos, subiu para Jerusalém e celebrou a Páscoa no templo de Jerusalém. Esse agora é o 3º ano. Na terceira viagem que Jesus faz com os apóstolos, no 3º ano, no caminho, os discípulos, os apóstolos estão numa empolgação danada. Jesus acabou de instituir a igreja, ordenadamente na hierarquia dos apóstolos, os 12. Dentro dos 12, o chefe do colégio dos apóstolos, Pedro, e ainda os 72 discípulos. E agora, depois de instituir Pedro, chefe da igreja, e dizer que pela igreja, com as 7 chaves dos 7 sacramentos, se liga na terra e se liga no céu. Pronto, uma alegria, um entusiasmo danado, depois de ter andado sobre as águas, depois de ter expulso demônios, curado enfermos, ressuscitado mortos. Agora é uma grande alegria, Jesus com a igreja instituída. Só que nem tudo é cor-de-rosa. De repente, Jesus começa com uma conversa que os discípulos acham que é meio atravessada, que os discípulos não queriam jamais escutar, como nós também muitas vezes, na nossa amizade, no nosso convívio com Jesus, Ele nos diz algumas coisas que nós não gostamos e não queremos escutar. Vamos ver o desfecho dessa conversa? O que é que Jesus fala? Capítulo 16 de Mateus, versículo 21 a 27. Só para lembrar que eu não posso esquecer jamais de dizer aos irmãos e irmãs: no dia 6 de agosto nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Nós estávamos lá no capítulo 17. Hoje nós estamos no capítulo 16. No capítulo 17, Jesus, eu pregava para os irmãos e irmãs que Jesus tomou, a partir daquele texto, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Lembram? E naquele dia eu falava, por que que Jesus, o que estava acontecendo que Jesus de repente para a viagem, pega Pedro, Tiago e João e fala, vamos ali na montanha, e transfigura? O que tinha acontecido? E eu até antecipava o texto falando que tinha acontecido isso hoje. Hoje a gente vai fazer o inverso. Nós já vimos o lá na frente, hoje a gente volta para ver o que é que tinha acontecido, que clima é que estava a vida de Jesus e os apóstolos, que fez Jesus precisar subir uma montanha e fazer um retiro só com os 3. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos. O verbo é mais forte, não é ensinar, é mostrar. Mostrar significa e evidencia um diálogo límpido, é algo palpável, não é teoria que Jesus ensina, não é doutrina aérea. Jesus começa a falar com eles mostrando. Mostrar o quê? E a quem? Mostrar a seus discípulos. Prestemos atenção nos verbos. Veja, que devia juntos ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E de novo, olha, e que
devia, leia, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Dois elementos importantes. Os verbos. Jesus começou a mostrar que devia ir a Jerusalém. Deveria sofrer muito da parte dos 3 tipos de gente que iria fazer Jesus sofrer lá em Jerusalém. Quais são os 3 tipos de gente que faz Jesus sofrer em Jerusalém? Os anciãos, os sumos sacerdotes e os mestres da lei. E de novo retoma o verbo, e que devia ser morto e ressuscitar. Essas palavras tão fortes, o verbo na gramática, na regra de quem estuda a língua, qualquer língua, mas os verbos indicam ação, não é? Quando Jesus, o texto fala que devia ir, devia sofrer muito, sabe o que significa? Eu fiquei tão tocado com isso. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não pega detalhes que são fundamentais para a compreensão. Quando o texto diz que ele devia ser rejeitado, sofrer e ser morto, o texto está apontando para a gente que a morte de Jesus na cruz é fruto de nossa fraqueza e nossa rejeição a Ele, seguramente de nossos pecados. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós devemos ver na cruz, olhem para a cruz todo mundo. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que enxergar nela mais do que a força do nosso pecado e nossa miséria em rejeitar Jesus. Nós temos que olhar para a cruz e olhar Jesus com a palavra decidida de obediência à vontade do Pai. Eu vim a este mundo, é meu dever fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Põe a mão no seu coração e diga comigo: a vontade do Pai. A vontade do Pai É salvar-me. é salvar-me. É salvar-nos. É salvar-nos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Essa força do verbo, devia ir a Jerusalém, devia sofrer, devia ser morto, está dizendo que a morte deles é resultado de nossa fraqueza, mas mais que isso, é resultado dos desígnios de Deus na vida dele e da sua obediência ao plano do Pai eterno. Está claro? Isso é fundamental, coisa que nós temos dificuldade de entender, e Pedro principalmente. Agora, um segundo elemento que eu quero tocar, e que é desagradável. Jesus fala que devia ir a Jerusalém. Jerusalém, desde o ano 1000 antes dele, quando Davi construiu a cidade de Jerusalém, e na cidade construiu o seu palácio, o seu trono de rei, e na cidade de Jerusalém construiu o único templo, porque até Davi existiam muitos montes de culto em Israel, vários templos, que lendo o Antigo Testamento a gente vê. Davi fecha todos os templos que tem em vários lugares no país, constrói o único templo em Jerusalém, e Jerusalém passa a ser a capital religiosa, o centro religioso do país, o centro político, econômico, cultural, social do país. Jesus diz que devia ir lá, e lá ele receberia a rejeição de 3 tipos de gente. Eu uso um pouco, faço um esforço para usar um bom humor, para não ser tão pesado conosco. Mas Jesus diz que tem 3 tipos de gente que faz ele sofrer. E eu estou lascado porque eu faço parte dos 3 grupos. Vejam, os anciãos, quer dizer, os véios, as véias, eu já sou um véio. Os sumos sacerdotes, eu já sou sacerdote. E os mestres da lei, os que ensinavam a palavra. Eu sou um mestre no ensino da palavra. Então, tudo que eu for falar, ninguém pense que estou ofendendo a ninguém, porque primeiro eu tenho
eu tenho a obrigação de ofender a mim, na minha fraqueza e na minha recusa de aceitar Jesus. Jesus fala que no templo, e também hoje na igreja, os 3 tipos de gente mais custosas são nós mais velhos, os sacerdotes e aqueles que se acham mestres e que sabem tudo. Por que é que nós somos tão difíceis assim? Porque nós temos um problema grave. A gente vai ficando velho, vai assumindo funções na igreja como sacerdote, como diácono, como ministro da Eucaristia, tocador, cantor, acólito, em todas as pastorais e movimentos, a gente começa a inflar o tupete e achar que a gente sabe demais. A gente começa a fechar-se e recusar um processo permanente de diálogo com Deus e de apresentação de Deus para um caminho de aperfeiçoamento permanente para nós. A gente se fecha. Irmã, irmão, quantos jovens eu já vi dizer que perderam a fé por ver dentro de casa e dentro da igreja a fraqueza do testemunho de nós mais velhos. Se você tem dificuldade de se situar como mais velho ou como mais novo, a Bíblia usa uma categoria muito fácil. Até os 40 é novo, depois dos 40 é velho. Porque os 40 anos é o ciclo da idade em que você tem uma idade, ainda convive com o seu pai, e em algumas situações com o seu avô, e ainda com o seu filho e com o seu neto. Então isso é símbolo da plenitude. O avô, o pai, eu, o filho e o neto. É chamado isso de o ciclo da bênção, da geração bem continuada, da longa geração. Então, os 40 é essa fase. Depois dos 40 é descendo a ladeira. Até o 40 você sobe, depois dos 40 você desce. Se vai demorar 80 anos para descer, mas é descida. Não brinca. É ladeira. As limitações começam a manifestar-se no estômago para digerir as coisas, no sono, no físico e até no ciclo reprodutivo. O útero da mulher muda o sistema, a saúde do homem para gerar filhos muda. É outro ciclo. Então, pode você se colocar nesse grupo dos anciãos, tendo 40 e às vezes até antes disso. Os anciãos, os velhos e as velhas da igreja, os sacerdotes e os mestres da lei, recusam Jesus, fazem Jesus sofrer e levam Jesus à morte. Mas isso não decide a missão de Jesus. Ele é mais forte que nós velhos, que nós sacerdotes, que nós mestras e mestres em qualquer assunto. Amém? Que é o que ele vai mostrar agora. Vamos ver? Pedro representa esse grupo, porque Pedro é o primeiro apóstolo que Jesus chamou. Na verdade, Jesus dialogou com ele antes de chamá-lo para ser apóstolo. Porque Jesus chegou na beira do mar e pediu emprestado a barca dele, não foi? Pediu que afastasse a barca mais longe, porque era grande a multidão que estava vendo a pregação, assistindo, ouvindo Jesus. Então, Pedro se considera aqui um mais velho na igreja, um sacerdote, o chefe do colégio apostólico, um ensinador da fé. É bom lembrar que Pedro é um judeu piedoso, praticante do Antigo Testamento, mas é um judeu da roça, é um caipira. E nós do interior, nós da roça, nós tendemos a ter uma mente mais rígida e mais fechada ainda com as coisas, principalmente com as coisas que se referem a Deus. Nós costumamos achar que a gente tem a forma perfeita. Nós nos recusamos a crescer e a abrir-nos num processo de conhecimento, de amadurecimento na fé. Nós mais velhos, ao invés de evoluir, às vezes a gente vai retroagindo, vai regredindo na fé. E as maiores vítimas nossas são os mais novos que convivem conosco, escutam a gente falar de Deus de uma forma bonitinha e praticar outra coisa completamente diferente.
Jovens, rapazes e moças, adolescentes e crianças, eu pergunto a vocês: nós velhos fazemos isso? Hã? E os velhos e as velhas, nós fazemos isso? Ei, velharada, vamos reagir comigo. Nós fazemos isso? Reage. Então vamos ver o que dá. Quando a gente se recusa, tomem comigo o Evangelho, continue. Quando Jesus anunciou sua paixão, sua morte, seu sofrimento, Pedro, que domingo passado foi instituído chefe dos apóstolos e pegou a chave do reino, Pedro se acha no direito e na autoridade de bradar com Jesus. Leia, versículo 22, todo mundo. Então Pedro tomou Jesus à parte. Firma, igreja, e começou a repreendê-lo, firma, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. O Antigo Testamento fala: maldito aquele que for dependurado numa haste. A morte de ser pregado na cruz é uma das sentenças mais de maldição mais pesadas do Antigo Testamento. E Jesus anuncia que vai assumir a condição de amaldiçoado. Pedro conhecia isso. Pedro sabia das conversas, dos costumes e das tradições. Quando Jesus anuncia sua paixão, sua morte, sua ressurreição, Pedro toma Jesus à parte, leva a um canto, torce o braço de Jesus, fala: vem cá, chega aqui, o senhor está doido, Jesus, o senhor está maluco. Tem 3 anos que nós estamos seguindo ao Senhor, deixamos nossas barcas, nossas redes, deixamos um empreendimento de pescaria para seguir o Senhor. Agora o Senhor, depois de andar sobre as águas, fazer milagres, ressuscitar defunto, multiplicar pães, agora o Senhor vem dizendo que o Senhor vai assumir a condição de maldição. Diz o texto de Paulo que ele se fez maldição, mesmo não tendo conhecido o pecado, para salvar os malditos pelo pecado. Então, Pedro tem um problema que nós também temos. Domingo passado eu comecei a falar e hoje retomo. Não tem nenhum milagre mais difícil para Jesus realizar do que mudar a mente de um velho e de uma velha. E dos novos também, porque os novos hoje já pegam um celular com 2, 3 anos e já aprendem tudo quanto é porcaria. Então hoje os velhos, as velhas, os novos, está tudo lascado. E aprende tanta porcaria, que quando nós mais velhos temos uma linha de orientação e de valores, a molecada diz para nós assim: você está por fora, você não saca nada do mundo, você está atrasado, você não avança. Pedro é dessa turma que não avança, não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus. Porque muitas vezes nós avançamos para as coisas do mundo, mas nós retardamos para as coisas de Deus. Pedro já tinha a noção, ele já conhecia o Antigo Testamento como um bom judeu, ele já tinha lido os vários tipos de Messias e de profetas, de Messias, que o Antigo Testamento desenhava e pintava como o ideal para vencer o sofrimento do povo. Pedro já tinha escolhido o Messias que eu sonho, que vai vir a esse mundo. O meu sonho é que o Messias venha e ele faça assim, 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 que ele elimine o mal desse jeito, desse jeito, desse jeito, que ele premie os que são bons, abençoando e dando isso, isso, isso e isso. Pedro pensa assim, como nós pensamos também. Pedro tinha uma expectativa com relação a Jesus, que ele não queria que Jesus o decepcionasse na expectativa que ele tinha. O ano passado, o ano atrasado, na Semana Santa, o Papa Francisco escreveu, fez uma pregação muito bonita que ele dizia sobre Judas e alguns dos discípulos e alguns de nós. Nós criamos uma expectativa às vezes com Deus, e essa expectativa não corresponde ao que Deus é. E a gente se frustra e se revolta, e até perde a fé,
porque a gente queria que Deus fosse aquilo que a gente idealizou. Papa Francisco dizia que Judas só traiu Jesus porque Judas se sentiu traído por Jesus, porque ele queria que Jesus fosse um tipo de Messias. E tem muitos de nós que traímos Jesus até hoje, porque a gente se sente traído por Ele. Eu esperava que Jesus fosse me abençoar, e me dar isso, e me ajudar nisso, e me dar nisso, e fazer isso para minha família, para minha casa, porque eu ando certinho, sou correto, batalho, luto. Eu esperava isso, isso e isso. Isso existe? E a gente começa um processo de ruptura com Deus, porque Deus não corresponde às expectativas que nós inventamos e que o diacho do mundo enfia na cabeça da gente. Irmãs, depois vocês orientem as crianças aí com palavras mais amenas. Mas eu vou usar uma expressão pesada. Muita da opinião que nós temos sobre Jesus em nossa mente não é que a Bíblia nos deu e nem a igreja pregou e ensinou. Muitas das ideias que nós temos e das expectativas que nós temos com relação a Jesus, quem enfiou em nossa cabeça foi o mundo, quando não o capeta. Porque nós queremos que Deus seja imagem e semelhança de nossas utopias e nossos sonhos. E nós não queremos ser imagem e semelhança daquilo que a mão de Deus começou. Lembra o salmo de domingo passado? Senhor, eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Lembra? Continua o texto para você ver. Quando Pedro dá uma bronca em Jesus e fala: não, você não vai ser esse tipo de Messias, que sofre, que é rejeitado, que morre na cruz. Não, mesmo ressuscitando eu não quero esse tipo de Messias. Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Jesus perde também e trata Pedro de uma maneira violenta. O jeito que Jesus reage com Pedro, na Bíblia, no Evangelho, ele só reagiu com o capeta e com os fariseus, chamando-os de sepulcro caiado. Vejam, tomem comigo. Versículo 24, toda a igreja, bem acordada. Então versículo 23. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: brada a igreja, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Digam comigo, todas as vezes que eu penso as coisas, não como Deus, não as coisas de Deus, mas penso as coisas do mundo, e as coisas dos homens. Eu sou uma pedra de tropeço, eu sou Satanás. Não tenha medo de falar isso, hein? Você pode falar sem nenhum medo. Todas as vezes que eu penso as coisas como o mundo quer, não penso as coisas de Deus como Deus quer, eu me torno um capeta, um diabo e um inferno na vida dos outros e na vida minha. É ou não é? Pode ver o que vira uma pessoa que não pensa as coisas de Deus na sua vida, e na sua casa, e na sua família e na igreja. Vira o capeta, não só vira o inferno. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, eu te constituí chefe da igreja, eu te dei as chaves do reino do céu para você ligar na terra e ligar no céu. Agora você vem querer me desligar na terra da vontade do Pai. Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Vocês se lembram do primeiro domingo da quaresma, que é chamado de o domingo das tentações de Jesus, em que Jesus, depois de ser batizado, vai para o deserto, faz jejum 40 dias e 40 noites, sente fome. Depois disso, que sente fome, o diabo se aproxima de Jesus e fala: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus responde: não só de pão vive o homem. Se és filho de Deus, lança-te dali de cima, para ver se os anjos vão te guardar, como o Salmo fala. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o capeta, que não quieta, porque o capeta não quieta, pega Jesus, leva Jesus num monte bem alto, mostra todos os reinos desse mundo e a sua glória, e diz: se te prostrares diante de mim em adoração, eu te darei tudo isso, porque isso me pertence.
Não se assustem, irmãs e irmãos, porque eu sempre lembro a vocês de que isso que o capeta fez com Jesus, levando a um monte bem alto e mostrando o reino do mundo, os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo, é o que muito falso pregador, padre e pastor faz aí. Tem muito padre e pastor que, para levar você a ser dizimista e dar a sua oferta lá, eles dizem a você: vem e faz a oferta que Deus vai te abençoar, e mostra a quem já fez a doação na igreja, o carro que tem, a mansão que tem, a fazenda que tem. Essa turma que prega o evangelho desse jeito trabalha com o capeta, mesmo sendo pastor e mesmo sendo padre. Tá claro? Para que você não diga um dia que foi traída e traído por um falso pregador. O Senhor me obriga a dizer isso para você com sofrimento, porque tem na igreja e nas igrejas muitos operários do capeta com o microfone na mão, mostrando os reinos do mundo e a sua glória, e dizendo para você: se você me servir e trouxer a sua oferta, você vai ganhar isso. E Jesus falou para o capeta: afasta-te de mim, Satanás. Hoje Pedro, do mesmo modo, fala para Jesus: tira Jesus da sua comunhão com o Pai e vem querer ligar Jesus à sua mente e dizer: Deus não permita tal coisa. Jesus fala: vai para longe de mim, Satanás. Você que eu te escolhi para ser uma pedra, para construir sobre você a minha igreja, você foi lixo nessa construção, Pedro. Irmã e irmão, cuidado para você não se tornar um lixo na construção da igreja, mesmo estando perto do altar, resto de material de construção. Esses dias eu ouvi uma senhora dizer: a gente nunca tropeça em uma pedra grande, né? Pedra grande a gente vê de longe e desvia dela. A gente tropeça em pedra pequena mesmo. É em toco pequeno que a gente tropeça e cai. Então não vem dizer que você é uma pedra de tropeço, mas é pequenininha. Essas é que são perigosas. Para derrubar a véia, então, nem se fala. Brinca não. Não se iluda. Lixo no material de construção da igreja não seja. Põe-se como pedra viva na mão do pedreiro que edifica a igreja. Diz ao Senhor: eis-me aqui, sou material de construção na sua mão. Arranca de mim o que não presta, tira o pedaço de mim que não vale nada para essa construção, usa-me nessa edificação. Quero ser pedra viva no seu templo vivo, Senhor. Amém? Vai para longe, Satanás. Versículo 24. Agora vem a sentença pesada. Todo mundo. Então Jesus disse aos discípulos, leia todo mundo bem firme: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para lá. A primeira condição para seguir Jesus é pegar o meu umbigo, seu umbigo, o si mesmo, e botar de lado. O que você sonha, o que você idealiza, o que você quer de Deus, põe do lado. O que você quer do mundo, o que você quer do marido, da mulher, dos filhos, do pai, da mãe, põe do lado. Renuncia a si mesmo. É a primeira regra para o seguimento de Jesus. Põe o seu ego de lado. Renuncia a si. Põe seus desejos, suas ambições, seus projetos, põe do lado, empurra para lá. Põe no centro da sua vida Jesus e tome a sua cruz e siga Jesus. Irmã, o que significa renunciar a si e tomar a sua cruz? Você pode dizer para mim assim: padre, será que eu tenho que mandar fazer uma cruz de madeira bem grande, botar no meu ombro e carregar, e ela me esfolar o ombro, e quanto mais lascado eu parecer, mais eu vou ser do jeito que Jesus quer? Não. Essa cruz que Jesus fala para você renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz, eu sinto muito te contar uma coisa: ela é uma cruz invisível. Ela não é uma cruz assim, do tamanho daquela grandona que está lá no alto, ou desse tamanho dessa menor aqui.
ela é uma cruz invisível, ela tem outros nomes. Essa cruz, ela pode ser chamada também de paciência, de respeito, de diálogo. Essa cruz pode ser chamada de honestidade, ela pode ser chamada de fidelidade no matrimônio. Essa cruz, ela pode ser chamada de solidariedade e caridade para com quem sofre. Você pode fazer uma lista enorme de nomes a essa cruz, mas ela será sempre invisível. Ela não é algo triunfante, pomposo e grandioso que você triunfa caminhando. Ela é discreta. Na maioria das vezes, ela é uma coisa escondida no seu coração. É uma mágoa, uma revolta, um sentimento que você tem e que você oferece o perdão aqui dentro que ninguém vê. E nem você às vezes acredita que está dando conta de perdoar quem te ofendeu. E você perdoa. Está claro? Não pense em mandar fazer uma cruz. Hoje de manhã, um senhor brincou comigo na porta da igreja: padre, o senhor está doido? Se o senhor soubesse o tanto que minha mulher me dá trabalho. Padre, ela é muito maior do que aquela cruz grandona, eu prefiro carregar uma cruzona daquela do que aguentar. Eu falei: pois é, mas o nome da sua esposa, e falei para ela, o nome do seu esposo é a cruz, é a missão sua, é a vocação sua, que só você pode carregar e mais ninguém. Nem Jesus carrega. Ele te ajuda a ter força para carregar, mas ele jamais vai tomar essa cruz de você e carregar para você. Está claro? Para que você não diga um dia que foi enganada na pregação do Evangelho. Essa cruz, Jesus, Ele oferece o seu sangue como bebida, a sua carne como comida. Jesus sabe o tanto que a sua cruz é uma missão difícil, desafiadora. O quanto a sua missão no mundo, como pai, mãe, esposa, esposo, para viver a honestidade e a retidão no seu trabalho, Jesus sabe o quanto isso é penoso para você, que Ele, tendo consciência disso, Ele resolveu dar a você o único alimento que te capacita e te qualifica para dar conta de carregar a sua cruz: comer a sua carne e beber o seu sangue. Amém? Amém? Isso é para você nunca cometer a besteira de dizer que não dá conta de carregar a sua cruz. Dá sim. Porque para você carregar a sua cruz, o Senhor se fez alimento seu, mas Ele não toma a sua cruz de você. Está claro? Está claro? Então, essa cruz, que você pode dar o nome a ela, essa cruz, ela tem consequências na sua vida. Veja, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Continua. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Gente, a quantidade de pessoas que vêm à igreja exatamente porque sonha receber a bênção de Nossa Senhora de São José, do Divino Pai Eterno de Jesus, para conseguir ganhar o mundo inteiro. Ainda que esse mundo inteiro seja comprar um lote bem grande, fazer um barracãozinho, criar umas galinhas, criar uns porcos dentro desse lote. Cada um sabe o que é ganhar o mundo inteiro para você. Qual é o mundo inteiro que você quer ganhar? E muitas vezes a sua fé é baseada unicamente em encontrar um Deus que patrocina e financia seu sonho. E Jesus diz: que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? Que adianta? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Pega a segunda leitura. Não é fácil, não é simples. Vai mexer de novo com nós velhos, mas também com vocês novos, crianças e adolescentes, adultos. Paulo diz assim aos romanos e a nós. Olha como é que ele diz, todo mundo: pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos. Irmã, irmão, quando alguém fala com você, ou quando você fala com alguém dizendo: pela misericórdia de Deus eu te exorto, é porque o trem está feio, não é? Não é?
O Adil, sempre que a gente conversa com ele, falando alguma coisa muito séria, ele fala: misericórdia, Senhor. É desse jeito. Paulo está falando: pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos. Leia: a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, hoje eu acolho a exortação desta palavra. Eu quero me oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o meu culto espiritual. Amém. Continua, versículo 2. Olha: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Quantas pessoas eu atendo em minha vida de padre, e vocês conhecem muitas na sua vida, e talvez seja uma dessas, dizendo assim: eu não dou conta de ser uma pessoa melhor, porque eu venho de uma família que não foi melhor. Meu pai não era isso tudo, eu sigo ele. Minha mãe não era tal coisa, eu sigo ela. Eu herdei o que não presta. Paulo diz: não se conforme com o mundo. Não se conformar com o mundo, olha para cá, é não permitir que o mundo seja uma forma quadrada que você enfie lá dentro e fique do jeito que o mundo quer. Você só vai prestar o dia que tiver os bens que o mundo fala que para prestar tem que ter os bens que o mundo fala. Tem a cara e a plástica que o mundo diz que só vai ser bonito o dia que fizer a plástica que o mundo fala. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Olhe para cá, olhe para a cruz. Estenda sua mão aqui para a cruz. O milagre mais difícil que Jesus tem para realizar na sua vida não é curar suas enfermidades, porque Ele manda em qualquer enfermidade. Não é expulsar capeta, porque o capeta vaza só de chegar perto. Aqui ele nem entra. O milagre mais difícil que Jesus tem para realizar é você deixar que Ele mude sua maneira de pensar e de julgar. Estenda sua mão para a cruz e peça isso dele. Às vezes a sua mentalidade foi ficando fechada, você foi se conformando com o mundo, foi abrindo-se às seduções do mundo, na sua vida profissional, na sua vida moral, afetiva, familiar, também na igreja. E Jesus não quer você seguindo a Ele com a mentalidade que o mundo enfia na sua mente, no seu coração. Peça para Ele mudar você. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, não permita que o mundo me molde, me forme. Eu quero ser obra das mãos de Deus. Completa a obra que o Senhor começou. Completa. Mudando, renovando a minha maneira de pensar e de julgar. Amém. Irmã, irmão, quando a gente vai ficando rígido na maneira de pensar e de julgar, a gente só traz desgraça para a gente e para quem convive com a gente. Hoje de manhã, aquela muvuca da feira aqui, chega um vendedor ambulante ali na porta da igreja, sofrido, lascado, com aquele tanto de trem no corpo vendendo. Me chamou na porta e falou: posso falar com o senhor? Me levou de um canto e disse baixinho assim, morrendo de vergonha de quem passava: padre, eu vou ser padrinho. Daqui a 2 domingos eu vou ser padrinho na igreja. Eu queria saber do senhor se o senhor autoriza eu entrar na igreja desse jeito. Eu falei: desse jeito? Que jeito? Ele, mas morrendo de vergonha, segurou o boné e falou, mostrou para mim o boné. Falei: qual é o problema do boné?
Ele falou: não, porque tem muita gente que acha errado a gente entrar com boné dentro da igreja, e eu quero vir ser padrinho, mas eu preciso entrar com boné. Eu pus a mão no ombro dele e falei: irmão, quem dera que as coisas mais feias dessa igreja e dos irmãos que frequentam a igreja fosse um boné na cabeça. Quem dera. Quem dera que as coisas mais difíceis de mudar na minha vida e na vida de cada um de nós nessa igreja fosse um boné. Ele encheu o olho d'água, agradeceu. Quando ele virou as costas, eu vi uma ferida enorme. E às vezes a gente só olha a fachada. Tem tatuagem, não presta. Usa brinco, não é homem, não é? A gente só vai nos rótulos. A gente só fica isso. Entrou de boné, não respeita o templo. A gente só fica nessa forma. E essa forma, ela é muito própria. Essa forma é óculos do capeta que nós usamos para enxergar o mundo do jeito que o capeta enxerga. E querer julgar o templo e julgar Deus. E dizer que Deus só acolhe se as pessoas estiverem do jeito que eu julgo. Do jeito que a minha mente decide. Tenha dó. A minha mente, por mais sábia e brilhante, a minha ou a sua, não passa de um lixinho xoxo na presença do Altíssimo. Amém? Não tem cabeça de ninguém aqui superior à autoridade da misericórdia de Deus, que ama a todos, acolhe a todos e salva a todos. Amém? Portanto, não tenha medo de se apresentar na presença do Senhor e dizer: por seu sangue, por sua morte e ressurreição, renove a minha maneira de pensar e de julgar. Põe em mim uma visão das coisas conforme o Espírito Santo e não conforme a forma do mundo. Irmã, irmão, eu termino te dizendo uma coisa que talvez seja mais difícil de engolir. Ainda não veio. Termino com você na primeira leitura. Profeta Jeremias. O profeta Jeremias deixou família, deixou trabalho, deixou casa e se tornou um pregador da palavra. E quanto mais ele pregava a palavra de Deus, só vinha paulada para cima dele. Chega uma altura da vida e ele fala: não compensa ser pregador. Eu pregar a boa nova do Deus poderoso para ele me deixar levar só paulada. Olha só o que acontece com ele. Leia. Você que é pai e mãe, você que é esposa e esposo, você que luta para ser honesto no trabalho, fiel no seu casamento, viver a santidade, leia. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levantam a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. Leia todo mundo bem pausadamente. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Eu tenho certeza que quase todo mundo nessa igreja já foi humilhado, já foi debochado, já virou motivo de chacota e de deboche por causa da palavra e da vontade do Senhor. Você vai perdoar ele? Você vai perdoar ela que fez isso com você? Você fala: eu perdoo, meu coração perdoou. E todo mundo começa a curtir com a sua cara. Isso existe? Você vai querer ser honesto. É, porque Jesus ensina, Jesus me abençoa, eu vou dar conta de como eu suor, encontrar o necessário para a minha vida, mas o Senhor vai me... Mas você pensa que é possível ser honesto nesse mundo? Você é bobo demais. Isso existe? Então, a partir de hoje, o único troféu que você vai carregar não é uma cruz, para mostrar para o mundo que você carrega uma cruz. A partir de hoje, o troféu que você vai carregar, sabe qual é? Por causa da palavra e por causa de Jesus, você vai receber humilhação, chacota, e a própria palavra e Jesus vai ser motivo de vergonha, porque o povo vai pisar em você por causa dele. Tá claro? E cada pisada que você vai levar, você vai dizer amém,
Amém, amém, amém. Não tenha medo, não tenha medo. Como Pedro, que depois dessa bronca de Jesus, Pedro ficou tão chateado e emburrado. Foi por isso que Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Foi depois dessa cena que Jesus falou: Pedro, eu xinguei você de Satanás, mas eu não estou magoado com você não, Pedro. Vamos ali na montanha. E transfigurou na frente dele. Jesus xinga você e xinga a mim também, dá umas broncas pesadas, mas Ele não desiste de nós não desiste de você não, amém? Não tem fraqueza sua maior que o amor de Deus por você, amém? Então dê uma salva de palmas para Ele. Mais forte. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e tenha um momento de muita intimidade com Jesus agora. Fale com Jesus e escute Jesus. Peça ao Espírito Santo para ajudar você a entender qual é a sua cruz e o que é a cruz de Jesus na sua vida, na sua vocação, na sua missão. Fale para Jesus que você não vai ter medo dele, nem da sua cruz e nem da cruz dele, porque ele declarou que te ama. No alto da cruz, ele declarou que não tem pecado seu mais forte que o amor dele, que ele não desiste de você. Fale com ele, renove sua fé, sua alegria no Senhor. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei bem que me dizes, ainda que nunca me fales, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles, ainda que nunca me revele. Vamos cantar, igreja. Tenho andado ao teu lado, tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. A igreja de pé. Ninguém te ama. Solta a voz, igreja. Estenda as mãos para a cruz de Jesus.
Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para Jesus. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. As vozes. Ninguém te ama como eu. Firma, tá bonito. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti. Olhe pra cruz. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Vamos cantar? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe pra cruz. Esta é a minha grande prova. Só vocês. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Irmã, Ninguém te ama como eu. olhe para a cruz, foi por ti. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Amei a voz, o coral, os instrumentos bem suave. A igreja com as mãos estendidas para a cruz. Reze comigo, Senhor, Senhor, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado na por cruz, sua morte, por sua morte, por sua ressurreição. por sua ressurreição, Eu te peço, eu te peço, renove renove a minha maneira a minha maneira de sentir. de sentir, Põe a mão no coração. A minha maneira de sentir, a minha maneira de sentir, a minha maneira de pensar, a minha maneira de pensar, de julgar, de agir. de agir. Jesus, Jesus, não me deixe não me deixe ser usado ser usado pela forma do mundo, pela forma do ser enquadrado mundo, ser enquadrado na lógica do mundo na lógica do mundo e nem das coisas do diabo. e nem das coisas do diabo. Jesus, Jesus, que a sua mão, que a sua mão, que a sua que palavra a sua palavra me molde, me molde, me forme, me forme, que a sua mão complete que a sua mão complete a obra que começou. a obra que começou. Eis-me Eis-me em suas mãos. em suas mãos. Eu renuncio a mim mesmo Eu me renuncio a si mesmo e me coloco em suas mãos e me coloco em suas e mãos tomo a minha cruz e tomo a minha cruz para te seguir, para te seguir, sem medo da cruz, sem medo da cruz, sem medo da renúncia, sem, porque o que virá porque o virá é só graça, é só graça, é só bênção, é só bênção, infinitamente maior infinitamente que maior todos os bens desse que mundo, todos os bens deste que mundo, todos os reinos do mundo todos os reinos e a sua glória. e a sua glória. Obrigado Obrigado por me amar, por me amar. te agradeço, Te agradeço, te louvo, te louvo, te bendigo. te bendigo. Faça o seu louvor agora ao Senhor. Glorifica o Senhor pela sua vida, por sua vocação e missão de pai e mãe, de esposa, esposo, nos seus estudos, crianças, no seu trabalho, nas coisas que você sabe fazer bem feito. Louva o Senhor, glorifica o Senhor. Bendiga o Senhor pela sua fé, pela igreja, pela salvação que você recebe de Jesus através dos sacramentos, da palavra. Louve o Senhor. Obrigado, Jesus. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Abra sua mente, abra seu coração. Se dirija a quem está do seu lado, não para julgar, não para condenar, mas se dirija a quem está do seu lado e diga: não tenha medo da cruz, Jesus está com você.